isso com... Então, a gente vê a diferença entre resoluções e reforma íntima, né? Então, uma tem relação com a outra, o que representa resolução para cada um, ou e reforma íntima. Então, essa conversa em termos desse tema, né? E aí a gente pode pensar vendo o que seria, então, a resolução. Só diminuir aqui, tá? Eu tirei. Então, a resolução seria estabelecer uma meta onde que o indivíduo faz em relação a um projeto de vida ou reforma de hábitos. Frequentemente, é uma mudança no estilo de vida, que é normalmente interpretada como tendo alguma vantagem, algum benefício para a pessoa. Normalmente, nesse período que a gente está, muitas pessoas fazem, né, resoluções de vida, e a gente pode fazer não só ao final do ano, mas ao longo da vida, decidir, eu vou parar de fumar, ou eu vou fazer mais exercícios, eu vou cuidar mais da minha alimentação. Então, tomam decisões na vida, onde normalmente isso algo que é visto como benéfico ou vantajoso, né? Mas o que a gente observa, que pesquisas mostram, elas podem se concretizar ou não, ou muitas vezes são abandonadas, né? E quando essas resoluções, elas são principalmente assim de longo prazo, né? Elas mostram-se muito irregulares, tipo a pessoa traça um ano, eu vou fazer isso, eu quero estar morando em outro estado, quero estar fazendo tal projeto, estudando, ou um pós, ou algo. E muitas vezes, durante o ano, as coisas não acontecem nisso, né? Agora, essas razões muitas vezes falham, ou porque a pessoa não transforma isso num objetivo, né? O plano numa coisa objetiva mesmo. Essas metas, muitas vezes, elas ficam impossíveis, né, de acontecer, ou pelo dia a dia mesmo, a pessoa vai e volta àquela mesma rotina, aquele mesmo comportamento de antes, de sempre, né? E aí abandona essa determinação. O que acontece com a pessoa? Muitas vezes sofrem, né, por carregar o peso de não cumprir aquilo que elas tinham, né, planejado, sonhado. Então, daí pode vir ficar sentindo fracassada, frustrada, né, porque aquilo não aconteceu. Os sentimentos de ansiedade também podem acontecer. E o que a gente só lembra aqui é que muitas vezes as pessoas esperam que tudo aconteça a partir desse início do ano, muitas vezes, dessa data que ele determina, só que o ideal seria que o indivíduo ele pudesse mudar a si mesmo para melhor, mas não ter uma data marcada, quer dizer, iniciar já, à medida que ele diariamente, tomando decisões, né, que são diárias, constantes, ele tenta ver um futuro melhor, vislumbrar alguma mudança, a necessidade de mudar nos seus aspectos. E não só nessas questões da vida, do planejamento profissional, de melhores regras para a saúde, mas eu digo assim, principalmente pensar na mudança interna, né, que é o que a gente vai ver, mudar hábitos de comportamento, mudar atitudes, que isso leva mais tempo, né? Claro, a gente sabe que é mais difícil a gente mudar as coisas que muitas vezes nos causam problemas com os outros, que a gente se queixa que em relação aos relacionamentos que nós temos na vida, mas que isso possa começar desde já, né? Não a partir de uma data, não a partir de um plano que pode ser assim infundado, né? Se vocês tiverem algum questionamento, gente, por favor, tá? Pode ficar à vontade. Então vamos ver o que seria a reforma íntima. Primeiro os conceitos e aí a gente vai trabalhando em cima disso.
A reforma íntima já é uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, quer dizer, ela vai acontecendo aos poucos, ao longo da vida, né? Cujo objetivo maior é a evolução moral do ser. Então, nós melhoramos a nós mesmos, na nossa habilidade de lidar com a nossa personalidade, melhorando o caráter, o temperamento, nossos valores, aqueles vícios que nós temos, os hábitos, os desejos. Então, é algo muito mais complexo, mais demorado, mais gradativo. A reforma íntima, ela dá uma nova direção a todos aqueles valores que a gente já tem dentro da gente, já possui, e corrige algumas deficiências que muitas vezes a gente ou não toma consciência, não tem consciência, ou ignora que elas existem, né? Que na nossa maneira de agir com outros, muitas vezes a gente não se olha, não tem esse auto-olhar, né? E ela não pode ser entendida assim, como você destruir algo para construir algo totalmente novo. Não. Nós somos um ser que chegou até esse momento dessa forma, com nossas virtudes, mas imperfeições também. Então, o que a reforma íntima faz é trabalhar em cima do que nós somos agora, com pontos positivos e negativos. Não é iniciar do zero, né? Não existe essa mágica do a partir de agora eu vou ser totalmente calmo, eu vou ser totalmente uma pessoa social, mudar a sua inteira personalidade, mudar a sua maneira de ver o mundo, os outros, de uma hora para outra, né? Então a reforma íntima fala que não, que isso é gradativo, que você vai mudar essas coisas à medida que existe, claro, o esforço de cada um, mas que a gente vai trabalhando em cima de cada aspecto, dentro de quem nós somos, mas tentando melhorar a cada dia, em cada aspecto da nossa personalidade. Seja na maneira como eu lido com o outro, na minha forma de falar com os outros, na minha maneira de me relacionar socialmente, profissionalmente, na maneira como eu vejo o mundo, como eu me cuido também, em termos de, como a gente falou, da resolução, tudo bem, essa preocupação com o seu corpo, com sua alimentação, mas que isso seja uma reforma global, né? Não criada assim por um modismo, por uma época, por um momento, uma atitude só, uma postura apenas material, né? Queria ver se vocês têm alguma pergunta, assim, antes da gente passar para o outro. Não, ainda ótimo. Diga. Diga? Pois não. Tá. Então, eu trouxe, assim, algumas sugestões. Como é que a gente, então, tenta trabalhar essa questão da reforma íntima? E aqui eu trouxe algumas sugestões, alguns pontos que podem, talvez, nos ajudar ou trazer alguma luz, né? Assim, como nesse processo autotransformador, né? Da nossa reforma íntima. Então, vamos lá. Querer aprender algo novo, né? Sempre é bom, sempre é importante aprender algo novo, né? Há sempre algo a aprender, a gente tem a humildade de, eu não sei tudo. Claro, quem sabe tudo na vida, né? Aprender coisas novas, e principalmente aprender pontos de vista novos. É assim, tipo, eu nunca pensei nisso. Abrir o mundo para coisas novas, né? Muitas vezes a gente se fecha a ideias que alguém traz. Não, isso aí não, isso aí totalmente eu aprendi, sei lá, na minha criação, que isso aí não era uma coisa boa. Mas abre a mente, né? Abre para as coisas novas. Tenta ver, estuda, olha, pesquisa, vê se aquilo traz algum fundamento, o que é que tem, é totalmente negativo ou aquilo ali pode ter um aspecto positivo. Sempre há algo a aprender, né? Novas coisas, novos conceitos a serem refeitos. Então, essa mudança em termos até do que a gente, né, ouve ou escuta, ou estuda, ou lê. Então, tem essa questão do aprendizado. Junto disso, um senso crítico, né, que é essencial para formar a autoconsciência. O senso crítico vai também em relação a todos nós, você olhar a sua postura,
estar sempre atento para as suas atitudes, para o seu comportamento, a maneira de, sei lá, de agir, de falar também, os seus pensamentos. Eu sou uma pessoa, vamos, por exemplo, muito fechada, ou sou uma pessoa que aceita o ponto de vista. Então, como é que você se vê criticamente? Outro ponto é observar-se, ter um conhecimento das emoções. Ou seja, estar atento, muitas vezes, como é que eu reajo às coisas? Com agressividade, com calma, com equilíbrio, ou qual a minha postura diante das como as coisas chegam até mim? Então, está sempre tentando se olhar as emoções que eu muitas vezes, no momento lá que a situação ocorre, eu não me dou conta, mas observa como você reagiu ali. Muitas vezes a gente está frustrado, está agressivo, está então com raiva. Conecta com esse sentimento, mas vê por que isso te causou e como a gente vai lidar com essas emoções, né? Outro ponto seria a renúncia. Você ter seletividade social nos ambientes e costumes. Chega um momento em que a pessoa percebe que ir para tal lugar, muitas vezes já não muda o humor, sabe? Causa um mal-estar. Muitas vezes aquela conversa que estava naquele ambiente, quando chegou em casa, nossa, foi tanta coisa que nem conseguiu dormir direito, ou mexe com, sabe? É algo que mexe com o teu equilíbrio interno. E aí você pode sim fazer uma seletividade, né, de ambiente. Aquilo ali me perturba demais. Eu acho que não vale a pena. Até pessoas, né? Isso, até também, né? Tem pessoas que dizem que uma chega próxima a você e mexe com tua energia, para bom e para pior, né? Deus deixa, gente. Não é que é maldade da gente, é melhor evitar, né, aquela energia. Sim. Que é isso, muitas vezes é afastar-se um pouco se aquilo te causa tão mal, né? Não só em termos de, como diz, a pessoa te causa isso, ou o próprio ambiente, né? Pode ser também, né? A aceitação da sombra. O que a gente chama de sombra aqui? Que é o homem velho, é o que nós temos aqui até o momento, até agora. A gente não vai destruir o que nós fomos até agora e dar um novo caminho. Não, vamos trabalhar em cima dos nossos defeitos, de quem nós somos, nossos valores também, das nossas virtudes, mas a gente vai, é isso, trabalhando em cima dos nossos lados, né, que ele chama sombra, né, os lados negativos, mas também nos meus aspectos positivos. E é a partir daí que eu vou construir essa pessoa nova, né, que eu estou tentando ser, que eu quero ser, né? E vem também algo importante que é o auto-perdão. O que é auto-perdão? É você perdoar os próprios erros, as próprias faltas que a gente comete, né? Quem nunca errou, né? Então a gente muitas vezes fica na consciência aquela situação e não esquece, e não caminha, sabe? Muitas vezes, eu fiz isso e tal, às vezes anos, décadas já aconteceu e a pessoa não esquece o que fez e guarda aquele ressentimento, então, ou fica com aquela culpa, né? Então, ele sempre fala, o auto-perdão é tipo, tira essa carga, né, de você mesmo. Tenta fazer uma prece, muitas vezes, para aquela pessoa que você acha que magoou. Tenta tirar das costas esse peso, porque todos nós erramos. Quem não? E constrói, a partir daí, algo novo, né? Tentando se perdoar, recomeçar, né? Outro ponto é a decisão de crescer. Tipo, decidir crescer, progredir, é uma coisa contínua, né? Então a pessoa percebe que muitas vezes tá parado, a vida parou, a família se queixa, ou no trabalho também, as pessoas têm críticas ao tipo de desempenho, não tem motivação, não tem mais ânimo. Então, o que é que poderia te levar a mudar isso tudo, né? O que é que pode te levar a crescer como pessoa em geral? É uma questão contínua, onde a pessoa tem que fazer esse mergulho interno,
e buscar respostas dentro dela, o que é que, num senso de não só tipo, olhar para os outros, mas principalmente para si mesmo, em termos de atitudes, da maneira de falar, de agir, de pensar, tudo isso. Então, é uma questão de querer crescer, né? De continuamente, isso é um trabalho diário, contínuo de de crescimento. Vigilância seria cultivar o hábito da coerência e vigiar os pensamentos e atitudes. É difícil, eu sei, na hora que a gente está num clima, que a emoção está em alta, mas que a gente possa saber o que nos tira do sério, muitas vezes, antes que ocorra, e aí falar para nós mesmos, muitas vezes, respira fundo, acalma o pensamento, faz uma prece, sei lá, põe uma música calma, né, de pôr uma meditação, procura alguma coisa que possa fazer, vigiar essas atitudes, vigiar os pensamentos que estão vindo, que eles vêm desordenados muitas vezes, são pensamentos que estão negativos, que tipo de coisa está vindo na mente, né? Então, que a gente possa vigiar e mudar a frequência disso, né? Mudar a frequência desses pensamentos, se eles não estão satisfatórios, né? Uma das principais, eu diria, é a oração, que é aquela terapia da mente, né? Onde a oração vai nos despertar forças nobres que estão adormecidas, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá suporte no dia a dia. Então, no momento que a gente está com aquela necessidade, né? É um mergulho ali também interno e a conexão com o alto, com o espiritual, com aquilo que você acredita, né? E que te dá força para seguir, né? O trabalho é algo também muito importante, se dedicar a qualquer ocupação que seja útil, né? Alguma pergunta, gente, ou algum desses? Qual que é o mais difícil? Pois não. Então, alguém ainda temos mais. Todo mundo. Um pouquinho de cada dá certo, né? Exato. Foi pegando um pouco de cada. Um pouco, né? Vira bem, viu? Dá uma boa mudança. Ainda tem mais. Tem mais. Sai Amor pesquisando incondicional. alguns. Legal. O que é o amor incondicional? O auto-amor, né? Tipo, você se amar com seus defeitos, com suas virtudes. Amar os outros também. Nossa, muitas vezes a pessoa diz, eu não consigo, né, expressar meus sentimentos. Então aprende, começa praticando o dia a dia e aprender a amar, vai quebrando aquelas barreiras que impedem de chegar até o outro, né? Então esse aprender a gostar tanto a si mesmo como chegar no outro, né? E como demonstrar os seus sentimentos, né? E o afeto. Socialização. Ele é colocado que através de ações conjuntas, quer dizer, quando nos unimos a outros, a gente se livra do personalismo, do egocentrismo, né? Tipo, eu sou ali o centro do meu mundo, tudo eu, né? O que eu penso e tal, e das nossas vaidades. Quando a gente está com outros em volta, né? A gente aprende a receber feedbacks, receber informações dos outros, a ver que a gente também é um elo ali, é um elemento importante junto com outros. Isso é muito interessante, né? Importante. A caridade traz satisfação, a gente sabe que a caridade é o que nos leva a melhorar como pessoa, como ser humano, né? A gente se dedicar a ajudar o outro, né? Tanto para quem faz, como também quem recebe ajuda. Faz um bem comum, né? As intenções. Tentar identificar qual a intenção que teve ao dizer algo, né? Cultivando a empatia, que é você se colocar no lugar do outro, e aprender a nomear os sentimentos que a gente vivencia. Então, assim, sentir o que o outro sente sinceramente, né? Qual a intenção que você teve ao dizer algo? Ter um senso crítico de dizer, aquilo realmente era necessário? Sei lá, de repente naquela situação eu falei aquilo ali, realmente caiu bem? Aquilo foi importante para aquela pessoa?
qual o tom que eu usei? Será que o que eu falei machucou? Ou foi algo que serviu? Mas qual a minha intenção ao falar aquilo? Foi me autopromover ou foi ajudar o outro? Então, sempre está tentando ir além, e mais, e buscar ter esse questionamento constante, né? Esse senso crítico. Conviver com as imperfeições, abandonando também estereótipos, tipo, a pessoa que se acha antissocial. Mas por que isso? Por que pôs esse rótulo, esse estereótipo de que não tem amigos, de que ninguém quer ficar próximo, porque é uma pessoa séria, cara fechada? Então, conviver com as dificuldades, mas tentar se superar a cada dia, né? E aprender a se valorizar com respeito. Né? Outra coisa é a coragem de mudar. Ter coragem de, né, enfrentar esse lado que a gente tem, notar que aquilo ali não está bom, está tendo muitas situações na vida que está acenando isso, é um momento de mudança, né? E ter essa força, essa coragem de mudar aspectos na vida. Abandonar certas posturas. Por exemplo, perfeccionismo, né? A gente achar que não falha nunca. Muitas pessoas já ouviram isso, mas todos contam comigo. Então, sempre a pessoa está ali à frente. Ok, muitas vezes a vida ensinou ela a tomar iniciativas, a levar a casa à frente, né? Mas todos nós somos falíveis. Imagina um dia que essa pessoa não estiver bem, estiver frágil. Então é uma carga muito grande, né? De ter que estar sempre ali, sempre atuando, sempre perfeita. Então, que a gente possa tirar essa postura né, do ombro, das costas, e muitas vezes, mas vale também pensar, eu quero tirar isso de mim, ou isso para mim, como pessoa, é o que me dá combustível, me impulsiona. Então, é um questionamento constante, de muitas vezes ter que tirar coisas que você acha que são importantes na tua vida. Mas, se essas coisas são importantes, elas te dão benefício ou não? Ou te dão problemas? Ou te causam mais dificuldades, hein? O derrotismo, a pessoa também achar que não é capaz de nada, de que nunca vai conseguir superar os desafios, ou ser independente, ou sentir-se impotente diante de situações, são posturas. Nunca nem todos nós temos dentro de nós o potencial de sermos, né, infinitas possibilidades, né, como tem na Bíblia, né, vós sois deuses. Então, cada um de nós tem a possibilidade de ser perfeito, de ser uma pessoa sem imperfeições, mas todos nós estamos aqui, claro, trazemos nossas dificuldades para que a gente possa trabalhar em cima delas, para melhorar com essa reforma interna. Não é uma coisa do dia para a noite, mas né, de uma conquista de muitas vezes de uma vida inteira. Mas que a gente possa, pensando nisso tudo, começar o passo a passo, né? Se até isso, tem coisas em mim que eu não trabalhei, que eu percebo que isso não é bom, que as pessoas estão acenando que muitas vezes, né, eu estou muito egocêntrica, eu, ou as coisas que falo machucam. Então, começa a pensar nas atitudes, começa a pensar na maneira, né, de lidar com os outros. Vamos para outro ponto, né? Por exemplo, valorizar as vitórias e descobrir que nós todos temos qualidades, acreditando nelas e colocando-os a serviço dessas metas de crescimento. Temos virtudes e temos defeitos, mas que a gente valorize nossas vitórias, né? Porque todos nós temos algo bom. Muitas vezes a gente, sabe, se sabota, não tem esse olhar para as coisas que nós muitas vezes no dia a dia fazemos, mas que são qualidades, que são coisas boas. Todos nós temos isso. Então, que a gente olhe com esse senso, esse olhar, buscar essa estima, né? Esse carinho, dizer, puxa,
aquelas crianças vieram para mim e me abraçaram. Então, acho que eu tenho algo bom, assim, que faz com que a criança perceba em mim, né? Então, olha o que é isso. Olha o teu dom. Todos nós temos isso, né? Em que eu posso usar o meu dom para ajudar os outros num trabalho, nem que seja um trabalho remunerado, mas um trabalho voluntário? Eu vou ajudar outras pessoas fazendo isso, eu vou, sabe, com os meus amigos, eu vou começar a ver um outro aspecto, a botar mais aquelas minhas qualidades ali, né, do que os meus defeitos, do que a minha crítica, aquela minha postura, que muitas vezes afasta os outros. Então, é algo de conquista, né? Uma batalha que muitas vezes temos com nós mesmos. Exercitar o arrependimento. Né? O arrependimento é esse caminho, né, de redenção das almas, de reeducação. Você se arrepender, a gente falou isso no auto-perdão, né? Arrepender-se do que coisas que fez, sabe? De coisas que a gente cometeu. Não somos perfeitos, sim, mas cada pessoa, no momento em que se arrepende, abre ali uma janela de oportunidades, né? A gente viu o exemplo lá na Bíblia, né, do ladrão que, junto ao Cristo, né, também ali crucificado, ele, de última hora, ele também se arrependeu, né, pediu perdão ali, pediu a Jesus que ele pudesse estar ali com ele, né? Então, e o que o mestre falou foi que ele estaria ao lado, junto dele ali, né, com ele. Então, assim, então o momento do arrependimento, você tira uma carga imensa das costas e começa uma nova jornada, né? Então, a partir desse auto-perdão, desse arrependimento, a pessoa se prepara para mudar, tipo, eu não quero mais isso, eu não quero fazer isso, né? Chega, já não quero agir assim. Então, sempre a gente tem essa oportunidade, né? Estamos aqui, muitas vezes, o Espiritismo mostra vidas após vidas, para exercitar uma parte de nós que muitas vezes não conseguimos, que falhamos, que ainda não... Claro, não somos perfeitos. E a cada oportunidade que temos, é mais um momento da gente crescer nisso, da gente se arrepender e querer e mudar para melhor. Outro ponto, então, final, aprender a disciplinar os desejos do bem. Ter esse equilíbrio, tanto no amor, na compaixão, nada em excesso, amor demais é prejudicial, né? Amor de menos também. Então, compaixão, a fraternidade, usar esses desejos do bem para você e para os outros também. Os desejos do mal, disciplinar o ódio, a raiva, a indiferença, né? Os desejos que te param, né, de estagnação, como a preguiça, o pessimismo, a descrença, né, achar que você não é capaz, você não vai conseguir, né? Então, todos esses desejos a gente pode disciplinar. No momento em que vem o pensamento, ou que vem aquela postura, confronta, pergunta, né? Faz essa conversa interna. Por quê? Não é isso que eu quero. Eu posso sim. Testa, põe em prática, enfrenta isso, né? E os desejos de progresso também. Então, disciplinar todas essas coisas dentro de si. Eu sei que muitas vezes, assim, né, essas dicas, eu fui colocando exatamente, tinha um texto que falava dessas duas coisas, né? Mas o que eu queria deixar assim, claro, está colocado como esses pontos, mas não é receita que hoje eu vou trabalhar isso e isso. Mas a gente sente a necessidade, a situação vai chegar a cada um, né? Ou já chega, então, de quando nós temos os problemas. E aí é aquele momento de parar, pensar e se questionar, né? Sempre é momento de mudança, sempre é momento da gente se olhar, se perdoar, como a gente colocou aí. Conhecer a si mesmo, ver as suas qualidades, ver as suas potencialidades. E em cima disso a gente ir começando algo novo, né? Gente, alguma dúvida antes da gente entrar aqui, né? Claro, tá bom. Tá bom, mas que a gente possa trocar. Eu vou só fechar nesse último ponto que compara as duas coisas, tá? A resolução com a reforma íntima, né?
Então a gente pode pensar assim, é importante a gente sair um pouco dessa superficialidade da resolução, por exemplo, fazer a coisa só por moda, entendeu? Tipo, eu vou, todo mundo está fazendo isso, não está comendo, sei lá, tal determinada comida. Porque enche muito, engorda, mas, ok, sair da superficialidade, mas procurar uma reforma íntima. Principalmente se a questão da resolução ela é muito material, tipo, eu estou deixando de fazer algo para conseguir um carro, uma casa, um trabalho, mas muitas vezes, se a gente não muda totalmente, os problemas vão continuar ali em torno, a gente não sai daquela situação. Então não adianta resolução, ano, se o que a gente está visando é mudar aspectos da nossa personalidade, né? É essa reforma íntima que está atrapalhando ali. Então, muitas vezes, ok, resoluções que nós tomamos nos ajudam, sim, mas se eu não estiver aberto para uma profunda reforma íntima, não adianta, né? As propostas que podem criar mudanças efetivas são aquelas sobre o que você deseja ser e se relacionar com o mundo. A questão da meta espiritual. Tipo, a gente está aqui para evoluir moralmente, para melhorar a cada dia, se relacionando com as pessoas, começando com si mesmo. Como é que eu me penso sobre mim mesmo? Como, sabe, ver suas qualidades, ver seus defeitos, as pessoas que estão à tua volta, os seus colegas de trabalho, sei lá, todas as pessoas que você conhece, faz uma análise, né? Mas pensa sempre na questão espiritual. As propostas de mudança de comportamento, por exemplo, emagrecer, parar de fumar, ginástica, ok, são importantes sim, mas elas não vêm a menos que haja uma mudança de consciência. Muitas vezes a pessoa começa, faz um tempo, para, acaba. Começa, para. Então, o que é isso na minha cabeça? É persistência só nessa questão da resolução? Ou eu vim trazendo isso a vida inteira? É uma questão que eu devo mudar como reforma íntima? Ser mais persistente nas minhas coisas? Por que eu mudo tanto? Então, essa coisa da, né, flexibilidade, ou de mudar de um ponto de vista para o outro. Essa tomada consciente das resoluções é o início desse processo da reforma íntima. Quando eu penso assim, eu estou levando isso adiante, a minha resolução que eu fiz, ou se isso fracassa, por que fracassou? Só pensa, questiona, né? Isso, então, se a resolução me ajudou, eu continuo esse processo, isso se torna uma reforma íntima, né? A reforma íntima, ela tem essa proposta maior de plenitude, que é valorizando mais as suas virtudes do que as suas imperfeições e mais os valores humanos e divinos. Então, esse último ponto, ele fala que a humanidade, ela segue a marcha do progresso, da evolução. Então, portanto, as resoluções que são positivas, consistentes, que levam a uma profunda reforma moral, são fundamentais nesse processo de aperfeiçoamento, né? Então, todos nós estamos nessa marcha, né? Tá aí a humanidade. Não é um e outro, que a gente possa, assim, dentro do que foi dito, fazer essa análise interna, né? Sou só eu? Não, todos nós estamos aqui, né? Nessa marcha de progresso, nessa marcha de evoluir, só que evolução não é de uma hora para outra. É a partir exatamente desse exame de consciência interno, de se ligar com os valores espirituais, né? Ler, estudar, meditar, ter uma, sei lá, uma filosofia, uma religião, mas que isso te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, um ser melhor, né? Mas é isso que eu trouxe assim sobre esse tema. Mas queria ouvir vocês assim em termos de como é que é ou do que ouviram sobre isso tudo, né? Eu acho, Bia, que a gente já, o Evangelho já deu uma Exato. pequena
E a Preparação, né? introdução no tema, né? Quando a gente estava falando do Divaldo, que as ações dele fez com que o obsessor, né, o inimigo, modificasse e passasse a ser amigo, ajudando, né? Quer dizer, é você se pensar mesmo que eu posso fazer diferente, né? Por mais que esse homem velho insista em querer ficar no pedaço, né? Mas a gente pode fazer diferente, né? E se perdoar mesmo, como você muito bem colocou, é bem importante o auto-perdão, porque a gente vai realmente incorrer no erro. A sensação muitas vezes é física mesmo, né? A pessoa diz, eu tirei um peso das costas, muitas vezes quando, sabe, joga para trás alguma coisa que prendia, né? Parece que tá ali a algema mesmo, sabe, o peso nas costas, assim, quando a pessoa começa a mudar, e você vê, não é só, né, também sempre tive contato com adolescentes, criança, adulto, e quando você vê a mudança acontecendo, a pessoa, sabe, tinha um novo brilho, uma nova energia, toma conta muitas vezes, abre uma janela assim, né? Isso não tem idade, não tem hora, né? Então a gente está aí aberto a essa mudança na nossa vida. Temos essa oportunidade aí toda, né, de poder fazer isso. E o ideal é que a gente mude mesmo, porque se a gente não muda, a gente não aprende a lição, a lição vai se repetindo, né? Vai É, acontecendo os mesmos problemas. Eu não sei por que isso está sempre acontecendo na minha vida, né? A gente às vezes fala assim. É porque a gente ainda não passou no teste, digamos assim, e fica incorrendo no mesmo erro, até que aprenda e diga, pronto, já não vou mais, não quero mais repetir a série, vou passar para outro nível, né? E aí a gente vai, aos poucos, uhum. evoluindo, né? Subindo nesse degrau evolutivo. E é sempre bom Pois não. relembrar. A Andréia está aqui também, vê pra ver se eu né? Deixa eu... Ó, Então, é sempre bom relembrar de que a gente sempre pode e tem o direito de começar de novo, de escolher de novo, sem culpa. Né? Eu posso errar, eu posso escolher novamente sem se sentir culpada por eu ter errado. Porque a gente está aqui vivendo cada dia um dia e eu posso optar por não fazer igual o que eu fiz ontem que não deu certo. E não me sentir culpado sobre isso. Então, isso é uma coisa muito importante, da gente ter, entender e ter clareza. A gente tem o direito de escolher novamente, não importa o quê, e não se sentir culpado por ter errado lá atrás. isso. Né? E se eu precisar escolher novamente, assim, trilhões de De vezes, vezes, vamos até eu lá. acertar. Recomeçar, fazer de Até eu novo, acertar, né? né? Não, desse jeito não deu certo. Sabe que nem fazer bolo? Sim, é. Nunca fez? A receita não Fazer está dando pão, certo, não. Vai de vamos de novo. novo. Melhor. Ninguém é boleiro e É, padeiro à toa da isso. primeira vez, né? Todo mundo fez e refez E e mais que a refez gente e fala de refez. comportamento, né? Que é uma coisa que está aqui, né? Prega que não se muda de uma hora para outra, né? É que Assim, a gente tem é que estar uma coisa aberto, como né? diz um bolo, assim, mas A para gente tem que você estar mudar aberto. um aspecto, nossa, quanto tempo leva isso, né? E muitas, Quando a gente está aberto para mudar, sim, também, né? Às vezes a gente não quer não mudar. tá, Né? Ah, eu sou assim, pronto. isso, Então vai ficar teimando. mas aí vão vir coisas, né, na vida, Vai os ficar outros vão ser, tropeçando aí, né? é isso, Aí a gente brinca, né? Você é teimoso ou é persistente? Por isso que muitas vezes uma pessoa sai, vamos dizer, de um trabalho, aí vai para outro, aí acontece o mesmo problema, vai para outro, mesmo. Onde é que estava o problema? Uma atitude. Mas aonde é que está o aprendizado? É Né? isso, Porque você está repetindo. mudaram as pessoas sim, mas o que é que não mudou? Minha Exatamente. forma de agir com elas, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente acha que está tudo lá fora, mas também está aqui dentro, né? É verdade. interno. Um comentário.